E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo Barreira aqui mais uma vez e hoje continuando a nossa série de vídeos da CrocoBlox, continuando que hoje nós vamos falar sobre o Jet Elements. O Jet Elements ele é uma parte, uma função dos plugins da CrocoBlox, onde ele tem o maior número de widgets, tá? São ao total 44 widgets e widgets que fazem as mais variadas coisas, tá? É claro que nesse vídeo não seria possível falar dos 44, até porque tem widgets muito que fazem algumas coisas específicas que às vezes a gente até não usa, mas tem muita coisa legal e o segredo não está no que eles fazem sozinho, mas está no que você consegue fazer juntando esses widgets e juntando até com às vezes outro plugin que você tem, tá? Dentro desses plugins aqui a gente vê a maioria dos plugins, tá? Ó, você consegue fazer aqueles contadores que às vezes a gente tem dificuldade de fazer ou a gente precisa fazer, você consegue fazer. Gráficos você consegue fazer. Blocos que são um pouco mais interativos, que giram, enfim, alguns blocos específicos para o WooCommerce, tá? Que ele tem aqui também, que trabalham bem com o WooCommerce. Os parallax, né? Blocos com parallax, com aqueles efeitos de você girar para um lado e para o outro, efeito de parallax você já conhece. Botão de download, bloco para tempo, alguns blocos, tem um bloco também que utiliza, que você pode juntar com um plugin do Contact Form, que também é muito legal. Feed do Instagram, cara, tem muita coisa. Tem o Custom Post Grid, tá? Que aí você pode juntar aí com Custom Post Types e algumas coisas parecidas. Mas assim, tem alguns que chamam muita atenção. Eu gosto muito e eu quase sempre uso eles. São esses daqui, ó. Imagem comparação, que é, para eu dar uma olhada aqui, vou abrir aqui pra gente ver aqui o que é, para você entender, né? O imagem comparação é isso daqui, ó. É você fazer essas definições assim, de comparação. Fica muito bacana dependendo do nicho, ó. Quando você trabalha com nicho de restauração e tal, é claro, as fotos precisam ser tiradas da maneira correta, tá? Mas é um plugin bem bacana e é uma coisa que traz uma experiência para o cliente bem legal. Os slider, tá? Que isso daí eu já falei em alguns vídeos, mas aqui também você tem a possibilidade de fazer aquele slider que já está pronto lá e tal, bem bacana também. Os mapas também, que eu uso bastante, eu sempre uso mapa nas minhas páginas de contato, eu gosto muito de usar isso. Você tem aqui o testemunhal, que também é legal. Membros, linha do tempo, vertical. Isso, cara, para você contar a história de uma empresa é muito legal você usar esses blocos de linha do tempo. Você tem vertical e horizontal, tá? O scroll navegação eu já usei há algum tempo e eu vou até explicar para vocês, vai ser uma das coisas que a gente vai falar. Eu vou até explicar para vocês como é que faz esse scroll horizontal, esse scroll navigation, tá? Mas, enfim, dando uma olhada aqui, cara, nas coisas que a gente consegue fazer e que a gente usa muito, esse tipo de times aqui, ó, membros do time, a gente tem usado muito, eu tenho usado muito nos meus sites, tá? Porque geralmente eu boto essas situações de time. Os boxes animados que você passa o mouse também traz uma ideia bem legal, como eu já falei. O imagem comparação que eu já falei também, bem legal. Contador, isso daí geralmente é muito bom para você contar a escassez. Quando você faz landing page, você usa muito essa questão de contador, tá? A tabela de preço, eu também me amarro nisso. Inclusive no vídeo passado a gente usou uma tabela de preço dessas daqui mesmo. E a linha do tempo também, que é bem bacana da gente usar, tá bom? Para que a gente entenda e veja alguns conteúdos aqui, eu peguei lá naquela página de teste, botei alguns conteúdos aqui e vou mostrar aqui, ó, quais são os plugins, aonde eles ficam. Quando você está com o Elementor instalado, eles ficam aqui juntinhos aqui, né? Aqui, ó, no Jet Elements. Alguns elementos aqui nem faz parte do Jet Elements, né? Mas eles ficam juntos aqui, né? Às vezes quando você instala algum outro plugin do Jet, ele mistura aqui junto com o Jet Elements. Mas você encontra esses plugins aqui
E na grande maioria deles tem inúmeras variações, tá? Tem muita coisa que dá para você fazer, muita coisa que dá para você mudar, tá bom? Mas uma coisa que eu quero trazer para vocês hoje, que dificilmente a gente vê na internet ou vê alguém falando sobre isso, e pode trazer um visual bem bacana para os seus sites, principalmente se você estiver falando de landing page, que é uma questão onde você tem uma página única, tá? Ou sites on page. Isso pode dar um charme no teu visual. No nosso caso aqui, eu criei uma página, não tem nada aqui na página, tá? Eu só criei uma página simples e criei uma navegação aqui na lateral. Eu vou até dar um atualizar aqui e colocar na tela ali pra gente ver como que ela tá. Ó, tá vendo que tem os botõezinhos aqui do lado, ó? Quando a gente clica, a gente vai para a seção que a gente quer, tá? E é isso que eu vou explicar para vocês como é que faz. É bem simples, tá bom? Esse daí vai ser o nosso conteúdo dessa aula, a nossa explicaçãozinha, o nosso pequeno tutorial dessa aula. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer, você vai lá no topo e vai puxar aqui, ó, o Scroll Navigation. É esse daqui, ele vai vir para cá, você vai criar uma seção só para ele. Essa seção ela fica invisível, tá? E quando você clica nela, ele abre esse menu aqui, ó. Você pode colocar aqui várias navegações, né? Vários pontos de navegação. Aqui eu botei 3, mas você pode botar mais do que 3, tá bom? E aqui você vai botar, você pode colocar um ícone, pode vir aqui na biblioteca de ícone e colocar ali um íconezinho. Botar um outro ícone aqui, ó. Tô colocando aleatoriamente, tá, galera? Enfim, vou botar um outro íconezinho aqui, ó. Pronto. Coloquei os 3 ícones, vou atualizar para ver como é que ficou. Ó, tá vendo? Onde fica o ícone. Pode colocar esses íconezinhos. Com relação à cor, esse tipo de situação aí, é tudo feito aqui pelo estilo, como você já sabe. Você vai mudando aqui o estilo geral, você vai mudando as cores e você vai fazendo toda a configuração que você quer, toda por aqui, tá bom? Cor do fundo, se você quer botar alguma sombra, tudo isso vai ser feito por aqui, ó. Cor daquelas bolinhas ali, ó. Se vai ser normal, se vai ser invertido, enfim. É todas as configurações de cores que a gente já conhece, que você já está cansado de ver. Mas isso é a parte, vamos dizer assim, a parte fácil. A parte um pouco mais difícil, um pouco mais complexa, é descobrir como isso daqui funciona. E por incrível que pareça, parece complexo, mas é bem simples. Você vai colocar isso daqui de acordo com as seções. Ele funciona como se fosse uma âncora, daquelas âncorazinhas que você coloca no site. Então você vai vir aqui, ó, nessa seção, por exemplo, botei 3 seções, que é fim, meio e início, né? Você vai vir nessa seção aqui, eu botei na última seção, e vim aqui, ó, e no ID CSS, lá em avançado, você vai botar o nome da seção. Lembra, tem que estar igual, tá? Maiúsculo, 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 minúsculo, minúsculo, tem que estar tudo igualzinho. Botei aqui, ó, fim. Fui nessa outra seção aqui que tem até um slidezinho. Fui lá no avançado, meio. E fui nessa outra seção que é a primeira aqui. Fui lá no avançado e início, tá? Nessas 3 seções, eu vim aqui, depois de eu fazer isso, eu vim aqui no nosso Scroll Navigation aqui. Fui dentro do bloco início. E aqui dentro do Session ID, eu botei o mesmo nome, início. E aqui eu botei o texto, o label, o texto que eu quero que apareça aqui, ó, tá? Então eu posso botar o label que eu quiser aqui. E aqui embaixo eu vou botar início, que é o nome da seção, tá? No meio eu fiz a mesma coisa e no fim eu fiz a mesma coisa. Aqui no Settings, você tem algumas coisas para você configurar. Se ele vai ficar na esquerda, se ele vai ficar na direita, tá? A velocidade do scroll, tá? Se você vai ter um botão de sweeter, né? Isso daí não faz muita diferença. E são essas configurações que você tem aqui. Se ele vai aparecer no desktop, no tablet, no mobile, tá bom?
se ele vai ficar visível aquela tarjazinha o tempo todo, se não vai ficar. E atualizar. Essa é a função dele, tá? É muito, mas muito simples, e muito bacana. Se você fizer uma landing page e colocar esses argumentos na landing page, já vai dar toda uma diferença, principalmente para o teu cliente, tá? A gente tem que entender que quando a gente está tratando de fazer site para o cliente, algumas coisas não são feitas para o usuário final, tá? Algumas coisas são feitas para o cliente em si. O usuário final vai curtir isso daqui? Vai curtir sim, tá? Mas isso é muito mais para deixar um visual mais bonito e para agradar mais o teu cliente, tá? Entenda isso. E isso também é importante. Você precisa agradar o teu cliente, até porque é ele que vai pagar o boleto que você vai gerar para ele, tá bom? Então, galera, esse daqui foi uma das coisas. Outra coisa que legal também, cara, você tem aqui o gráfico. O gráfico também é muito bacana de se fazer. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho o Google, Facebook e Twitter. Ó, Google, se eu quiser mudar aqui, produto 1, valor, se eu quiser botar aqui, ó, 30, ó, ele já mudou aqui, ó, certinho. Ó, produto 2, valor, eu vou botar aqui 25. Ó, ele já vai mudando, ó. Produto 3, valor, vou botar aqui 10. A conta não tá batendo muito, né? Mas vamos lá. 4, valor 14. Ó, tá vendo como é que ele vai mudando? E aí é a questão da cor. Ó, a cor tá aqui, o vermelho, o azul. O terceiro ele tá sem cor, eu vou mudar a cor dele aqui, ó. Vou botar um amarelo nele. Ó, que legal que ele já pegou aqui, ó, e já mudou aqui em cima também, tá? Aqui você pode botar o nome, tá bom? Isso daqui também podem ser dados dinâmicos, tá? Se você usa o Jet Engine e quer pegar alguma coisa dinâmica lá, você pode usar aqui nesses gráficos aqui. Então é uma parada muito legal, é muito interessante de você usar. Tem várias configurações que você pode trabalhar aqui, tá bom? Então é mais uma função que principalmente você vai usar em landing pages. Você vai usar em situações onde você precisa mostrar números para o teu cliente. Usar um gráfico é muito legal e é uma coisa que atualmente o pessoal está usando muito. O nosso sliderzinho aqui. O slider vocês já estão cansados de ver a gente falar disso, mas nesse daqui é o slide do Jet, tá? Aí você consegue fazer umas coisas bem bacanas. Eu vou jogar uma imagem aqui, ó, de fundo. Ele já pega uma imagem de fundo ali, ó. E aqui você já consegue botar botão. Você tem os botõezinhos ali do lado que você já está acostumado a ver, tá bom? E eu gosto bastante de usar esse slide aqui do Jet também, tá? Gosto mesmo de usar ele. Você tem aqui o Content Wiper, que é como vai ficar o teu textozinho aqui, ó. Se ele vai ficar mais para cima, se ele vai ficar no meio, se ele vai ficar embaixo, se ele vai ficar centralizado. Você pode escolher um padding para ele. Tem muita coisa bacana aqui que você consegue mexer. Muito legal. E aqui no Call to Action, aqui no botão, efetivamente, uma coisa que eu gosto, que assim não são todos que tem, é que você consegue colocar 2 botões, tá? Se você vier aqui, nessa partezinha aqui, ó, Call to Action 2, né? Botão de ação 2, na verdade. E se você botar dados nele, você tem 2 opções. Aonde que eu coloco esses dados do botão de ação 2? Eu tenho aqui, ó, primário botão, está dizendo que ele está com um link cego aqui. Secundário botão URL. Se eu botar aqui um link cego já de cara, só para a gente ver,
ele já vai criar um outro botãozinho ali, ó. Show? Então isso é uma função que nem todo slide tem. E aqui também para dar uma passada aqui na comparação, você tem que colocar duas imagens. Eu vou tentar fazer aqui com duas imagens aqui, vamos ver o que vai dar. Ó, joguei aqui, atualizar. E aqui você já tem uma comparação aqui. Tá certo que ele está com várias, né? Com mais de uma, ele está com um slide de comparação. Mas você consegue ter uma comparação aqui, mais uma função muito bacana. Tá bom, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Espero que vocês estejam achando interessante essa série de JET, tá? E na próxima aula a gente já vem com mais um conteúdo, falando mais um pouco do JET, para que você conheça bem esse plugin que literalmente tem mudado o design dos sites que eu faço. Hoje eu uso o JET em praticamente todos os meus projetos e espero que você esteja gostando do um pouquinho que a gente consegue passar aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.